Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vai lá no 88bet, melhor site de apostas esportivas do mundo. E Agora vai ter a final do Mundial. do Mundial. E aí, essa daí é uma que você tem que dar uma cacetada precisa. Sim, porque E outra, não vai pelo coração também, que é dinheiro, né? é uma incógnita. É O difícil. Liverpool não fez um grande jogo contra o Monterrey. Não. O Flamengo parecia que o Flamengo tinha sofrido, mas quem sofreu foi o Liverpool. Também entrou com o time de reserva, né? Sim, depois que entrou os três ali. Aí não deu. Saiu o gol lá, entrou o Arnold também, espetou. Espetou o Bob, Sim. mas vai lá, espeta a sua aposta também no 188. Tem lá, se você não tem cartão de crédito pra botar os créditos, Sim. não tem problema. Eu também não tenho cartão de crédito. Faz o boleto de Pega o liberação boleto, automática. exatamente, você vai lá, põe no boleto, manda lá pra eles a foto do boleto pago E eles e liberam o eles seu crédito. liberam o crédito na hora, tá bom? Vai lá, clica no link da primeira descrição, beleza? Vamos lá! Paulo Henrique Ganso. Na verdade, Paulo Henrique Chagas de Lima. Né? Acabou o caô, o Ganso chegou e muita taça eu vou ganhar. Por que que o Ganso não deu certo? Ó, não deu mesmo não. Isso aí é aquele, não deu desse jeito, não deu não. Se bem que ele ganhou muitas coisas com o Santos. É aquela coisa que a gente fala. Ganhou até lá. Foi bem. É. Mas a expectativa é igual o vídeo do Robinho. Mas muitos jogadores foram bem. Só que assim, o Ganso chega nem perto do Robinho do que ele fez na carreira, tá? Eduardo, Ganso ou Douglas Barrigudo? Douglas Churrasco? A carreira toda. O ano do Ganso ou a carreira toda do Douglas? É que o ano do Ganso foi mágico. Sim. Ano não, né? 6 meses, não foi um ano. Sim, Vamos lá. exatamente. Paulo Henrique Ganso nasceu dia 12 de outubro de 1989. Ou Dia seja, das está- crianças! Sim, está com 30 anos. Nossa, eu ganhei um presente. O Ganso, ele fez a base, ele fez 8 anos de futsal praticamente, jogando na Tunaluso, lá do Pará, né? E ele ficou dos 7 aos 15 anos. Em 2004, ele foi jogar no futebol de campo, dessa vez no Paysandu. E aí, num dos treinos lá no Paysandu, nos jogos, o Giovani, o Messias, meu ídolo, E observou. observou, falou, ó, moleque talentoso, quer jogar no Peixão? Ô louco! O Giovani quero falou, muito. vem pro Peixão. Aí ele veio. Aí ele foi pro Peixão. Então foi o Giovani que Sim. inventou e você roubou do Giovani. Com certeza. O Santos pagou 900 mil reais pela contratação do Paulo Henrique Ganso do Paysandu. Para um jogador de base, bem foi caro. caro, entendeu? E lá ele ficou por 3 temporadas na base do Santos. E era muito visto como um futuro grande jogador, tanto que ele foi melhor jogador de Campeonato Paulista Sub-20. Ele já era apontado como uma referência pela Gazeta dello Sport de futuros grandes jogadores. O Ganso já tinha um certo nome como jogador de base. E em 2008 ele foi alçado ao time profissional. Estreou no Paulistão, acabou reserva, porque o time estava muito mal em 2008, o Santos quase caiu. Normal, né? Quase caiu. O Ganso acabou disputando só 7 partidas ao longo de 2008. Em 2009, ele ainda era reserva, mas já era jogador do time profissional, assim como o Neymar, que também tinha subido. E o Ganso acabou tirando a vaga do Lúcio Flávio. Que, Lembra? digamos que, assim, no Botafogo, show. Não. Agora, no Santos, O Pelé branco. o Pelé é branco, é verdade. Tem até um post de um clube mexicano que contratou, o Atlas contratou Sim. o Lúcio Flávio, falando que era o Pelé branco. E aí, o Lúcio Flávio jogou muito mal no Santos, o Ganso acabou tirando a vaga dele no decorrer do ano. Mas o Santos também oscilou muito em 2009, mas o Ganso, tanto o Ganso quanto o Neymar, eles conseguiram Se destacar. se destacar num time que não funcionou muito bem, que tinha até Luxemburgo como técnico, Com certeza. que era o filé de borboleta o Neymar, Sim. lembra? Aí veio o ano de 2010, que o Ganso tinha só 20 anos também. E naquele ano de 2010, nos primeiros 6 meses, o Santos, a gente já fez um vídeo só sobre aquilo ali, Sim. o Santos só não fez chover, porque Foi. tudo o que podia, o Santos fez. Tudo que a gente Maneiro. exalta o Flamengo hoje, o Santos fez naquele 2010, só que só em 6 meses, porque antes a Copa do Brasil acabava na metade do ano. É. E aí o Santos jogou muito e tal, fez mais de 100 gols no Paulistão, fez 100 e poucos gols no primeiro semestre, quase 200 gols no primeiro semestre. 10-0. 10-0, 9-1, É. tá? Foi um monte de goleada mesmo, 6-3, 5-2. O Guarani foi 8? O Guarani foi 8-0 na Vila, que o Neymar fez 6 gols. Sim. Se ele tivesse feito 7, o Jamel ia dar um carro pra ele. Mas enfim, e aí o Ganso naquele 2010, naquele Santos, funcionou muito bem. Tanto que, aqui está um exemplo, muita gente achava que o Ganso era muito melhor que o Neymar e que o Neymar só jogava aquilo tudo por causa do Ganso. Eu gostava muito mais, já falei 300 milhões de vezes, eu gostava muito mais de ver o Ganso jogar do que o Neymar. E aí, o que aconteceu? Começou a ter uma grande comoção, porque o Santos, a final da Copa do Brasil foi só depois da Copa do Mundo, mas
Até ali, Todo mundo pedindo pra Copa. o Ganso e o Neymar na seleção, só que muito mais o Ganso do que o Neymar. E sim, o Ganso merecia ter ido pra Copa. Tanto o Ganso quanto o Neymar. Poderia. Mas o Ganso poderia ter ido pra Copa, sim. Tanto que ele fez muita falta, porque só tinha o Kaká que tava machucado, e aí o Elano ficou machucado, perdeu a Copa, sim. E o Brasil ficou com o Júlio Batista e Ramírez pra armar jogo. Aí lascou, se tivesse um Ganso, o Ronaldinho Gaúcho, talvez pudesse acertar. E foi a vez que o Brasil precisou do Ganso, porque agora não precisa mais. E aí, teve a injustiça do Ganso não ser convocado, o Santos ganhou o Campeonato Paulista, depois ganhou a Copa do Brasil na volta, né? Porque só o Robinho daquele elenco foi pra Copa do Mundo. E só naqueles 6 meses, o Ganso fez 13 gols e deu 15 assistências. Pra você ver, não era só jogada bonita, armar, fazia gol também. Pois é. Espetava! E aí no dia 25 de agosto de 2010, no jogo contra o Grêmio, o Ganso teve uma ruptura no ligamento. Pra muitos foi aí que o barraco desabou. E aí o que acontecia? O Santos, o presidente era o Luiz Álvaro, e ele, assim, ele teve algumas falhas como presidente, mas ele teve muitos acertos. Um deles foi desenvolver plano de carreira, tanto pro Ganso quanto pro Neymar. Só que quando o Ganso machucou, o Luiz Álvaro continuou com o plano de carreira do Neymar e o do Ganso ficou paralisado enquanto ele estivesse se tratando. Quando o Ganso viu isso, aí ele fala que não teve inverno, mas ele viu isso, também quero. Ele ficou sentido. E aí começou os problemas do Ganso com a diretoria do Santos. Porque o Santos, depois que o Ganso voltou, o Santos tentou fazer o plano de carreira dele. Só que ele não aceitou mais nenhum. Realmente, todo o propósito que o Santos chegava. O Ganso não queria, ele não queria, achava que não estava sendo valorizado, que o Santos podia ter conversado com ele antes, porque ele estava machucado, e ele machucou trabalhando, e não sei o que. Fato é, o Ganso se machucou, ele demorou 7 meses pra voltar a jogar. Ele voltou só em 2011, por volta de março. E nunca foi a mesma coisa desde então. E aí ele fez alguns bons jogos, um grandíssimo jogo que foi Santos e Cerro Porteño no Paraguai, que o Neymar estava suspenso, o Santos estava com um monte de cara fora. O Ganso fez um jogo espetacular lá, o Santos precisava ganhar. Ele levou nas costas. Levou nas costas aquele jogo, foi 3-2 pro Santos lá, Michael Leite jogando. Tava todo mundo dando certo que o Santos já ia cair fora. Pois é, era quase certeza. E o Santos classificou em segundo no grupo. Sim. Porque tinha perdido pro Colo-Colo primeiro, empatou fora, empatou em casa. Aquela Libertadores deu tudo certo, caiu todos os brasileiros numa dia, paulada só, cara. Um dia só, é verdade. Só o Santos passou. E aí o Santos foi até o título, mas durante a Libertadores o Ganso ficou fora alguns jogos, o Alan Patrick que jogava, mas ele teve alguns grandes momentos. Não foi na final também, não fez um grande jogo. Quem jogou muito na final foi o Neymar, foi o Danilo, não foi o Zé Lopes que perdeu aquele gol. Ele fez o gol? O Caio não acredita até hoje que ele errou aquele gol. Mas ele fez parte da campanha do título da Libertadores, né? 2011 ainda, o Ganso já era uma presença constante na seleção. Depois da Copa de 2010, tanto o Ganso quanto o Neymar, eles passaram a ser muito convocados. O Ganso só parou de ser convocado depois que ele machucou. Quando ele voltou pra seleção e tal. E aí teve toda aquela parada do 5-4 pro Flamengo, que foi quando eles voltaram, estavam na seleção, voltou. Agora vai, Santos agora, porque tava o Elano, o Neymar e o Ganso na seleção. Os 3 voltaram, acabou. E aí foi igual pro 5-4, perdeu de 5-4 em casa. Mas tava 3-0, o Santos tava jogando bem. No jogo. Foi um grande jogo. E aí, o que aconteceu? Ele começou em 2012 e tal. Em 2012 ele ainda teve alguns bons momentos com a camisa do Santos. Continuou não aceitando nenhuma proposta de renovação. Teve muitos problemas mesmo. Ao ponto de ele começar a especular de sair do Santos. Já tava na maldade. Muita especulação em cima, a torcida do Santos então começou a cobrar alguma posição do Ganso, porque ele não falava nada, ele só falava que ele precisava ser valorizado, que quando o Santos podia ter valorizado ele não valorizou, e agora que ele tá bem, não quer e tal, e tinha aquela parada de se sentir o maestro do mundo, todas aquelas coisas. Fato é que antes do Ganso sair mesmo, a torcida começou a chamar de mercenário, jogar moeda em cima dele, e não sei o que, até que o clima ficou insustentável. E o São Paulo apareceu para fazer a contratação do Ganso, que foi anunciada numa madrugada, por volta de 2 da manhã. O Ganso foi anunciado como jogador do São Paulo por 10 milhões de euros, que na época dava uns 24 milhões de reais. E ele foi para o São Paulo, foi recebido como um rei, não porque ele é o rei, mas chegou porque... lá fazendo mastrinha. Sim, foi apresentado para 60 mil pessoas no Morumbi, foi uma festa muito grande, não sei o quê. E o Ganso começou bem no São Paulo também, começou bem e foi bem até o título da Sul-Americana. O Ganso entrou na fase final já e estava naquele título. E foi o único título que o Ganso ganhou com o São Paulo, né? Tem que falar, é o Eusébio Cup. São Paulo também. Ah, Eusébio Cup. Ah, porra, por favor, né? E aí, vamos lá.
Passagem pelo Santos. Foram 162 jogos, 36 gols e 37 assistências. Sim. Bons números. Na carreira inteira do Ganso, só o Santos ele marcou 50% dos gols que ele fez na carreira foram na passagem dele pelo Santos. Tá? E não foi o time que ele mais vestiu a camisa. No São Paulo, o Ganso ficou de 2012 até 2016. Foram 221 jogos, 24 gols e 49 assistências. Ele acabou tendo mais assistência no São Paulo, até pelo tanto de jogo que ele acabou tendo a mais. Título da Sul-Americana, como eu falei, Eusébio Cup, só pra citar. Foi vice-campeão brasileiro em 2014, que ano que o Cruzeiro foi campeão, mas o Ganso foi um dos melhores jogadores do campeonato, foi bola de prata. E também foi semifinalista da Libertadores 2016, que o Atlético Nacional foi campeão, eliminando o próprio São Paulo, inclusive. O Ganso também foi eleito como um dos melhores jogadores da competição. Esses foram os grandes momentos do Ganso vestindo a camisa do São Paulo. Ele teve alguns grandes jogos, lógico. No Brasileiro de 2014 ele jogou muito bem. Teve aquele lance com o Botafogo lá do Sim, Sidorf. olha o que ele fez, Olha o que ele fez. Que foi em 2014, inclusive, se eu não me engano. Acho que foi em 2014 mesmo, que o Sidorf falou, parece que não corre, mas corre. Não. Na Itália não faz isso. Não. Por quê? Porque não deixa. É. Eles não deixam. E aí, o Ganso tinha aquela parada de falar que era um jogador acima da média, de se exaltar. Eu entendo totalmente o jogador que se eu acho acha que bom. o cara tem que se valorizar. Sim, mas o momento não era propício. Tem horas que você tem que ficar mais na tua, né? E o momento do Ganso não era esse momento dele chegar só acima da média, blá blá blá. E ele fala com naturalidade, nem era aqueles caras que chegam, tipo o Ibra, que você sabe que ele tá falando porque é forgado e tá falando pra provocar mesmo. Não, parece que ele falava acreditando naquilo. A última convocação do Ganso foi em 2016 para substituir o Kaká na Copa América Centenário, mas o Ganso não saiu do banco. Pela seleção brasileira foi 8 partidas, não marcou gol, também não deu assistência e também o Ganso começou a perder muito espaço na seleção. Foi na Olimpíada de 2012 que o Ganso até aquele momento era dado como camisa 10 do time. Sim. Só que quem virou camisa 10 mesmo foi o Oscar, que estava jogando muito bem no Internacional, tomou conta da vaga. O Ganso foi reserva durante a Olimpíada, quase não jogou. E ali ele começou a perder muito espaço, isso já em 2012. Aí ele ficou muito tempo fora da seleção, voltou em 2016 e depois nunca mais foi chamado. Em 2016 mesmo, o São Paulo vendeu o Ganso, dessa vez para o Sevilha, por 9,5 milhões de euros. E o Ganso tinha aquela parada de falar que tinha um sonho de jogar na Europa. Sempre teve e tal. Só pra título de curiosidade, o Ganso, na época do Santos, era especulado em Real Madrid, em Barcelona. E isso não é brincadeira. Não. Era só time de primeiro escalão. Ir pro Sevilha foi o sonho de ir pra Europa, mas já dava sinais de que ele não seria esse cara de primeiro escalão. Mas foi tipo empurrado, né? Porque parece que ele forçou até a última hora pra conseguir ir pra Europa de qualquer jeito e acabou que foi. E aí, no Sevilha, ele foi um pedido do Sampaoli. O Sampaoli tinha assumido ser técnico do Sevilha, ele pediu o Ganso e falou que ia transformar o Ganso numa espécie de Pirlo. Sim. Que era porque ele falava que o Ganso não tinha a mobilidade que precisava pra ser o meio atacante, então ele precisa jogar mais recuado. Não tinha intensidade. E aí ele chegou no Sevilha e começou a ter bons momentos. Ele começou a ter algumas assistências e tal, mas não se sabe o que aconteceu entre ele e o Sampaoli. E aí eu vou falar, cara, por ter experiência com os dois. Gênio difícil, de ambos os lados. Não se sabe quem teve problema com quem. O fato é que o Sampaoli acabou não colocando mais o Ganso. O Ganso praticamente não jogava. Ficava muito tempo fora, de 2 meses, 3 meses. O Ganso chegou a ficar 7 meses sem entrar em campo com a camisa do Sevilha. O mais gostoso foi aquela vez que ele fez a selfie. Amanhã tem Champions. E ele ficou fora do banco. E ele nem foi pro banco. Aí, somando a passagem inteira no Sevilha do Ganso, foram apenas 28 partidas, 7 gols e 4 assistências. Os números são horrorosos. Aí, na temporada 2018-2019, no começo dela, o Amiens da França, um time pequeno, conseguiu o empréstimo do Ganso para jogar o campeonato francês. Lá ele também jogou pouco, ele não teve grandes números. Foram 13 partidas com 3 assistências. Até que o contrato dele foi rescindido com o Sevilha. Aí tinha toda a expectativa. Aí ele vai voltar pro Santos, o Santos acabou anunciando o Sampaoli. E aí você já sabe, né? E aí a mulher dele falou, enquanto esse técnico estiver aí, o Ganso não volta para o Santos. E o Ganso acabou anunciado pelo Fluminense com 5 anos de contrato. Veio para o Fluminense, onde ele foi apresentado dia 31 de janeiro de 2019. E até o momento do fechamento dessa temporada, ele fez 47 partidas, ou seja, ele jogou bastante durante o ano, não se machucou, coisa que acontecia muito com ele. Fez 5 gols e deu só uma assistência pra gol. Aí não dá, né? E aí, cara, teve até aquela musiquinha lá quando ele chegou, vergonha alheia do Arrascaeta. Acabou o caô, o Ganso chegou. Sim, e tem uma parada. Muita taça eu vou ganhar.
Tem uma parada de zoar o Arrascaeta, Nunca jogou Ganso com o jogou Neymar. mais, aquela coisa toda. Aí o Ganso teve aquelas paradas assim, onde o time que ele joga, sempre tem os caras que defendem ele acima de tudo. Ah, São Paulino, se você falar, vem pro São Paulo hoje, os caras vão buscar. E quem Eu não critica, que é no caso é porque eu tenho inveja porque ele não joga mais no Santos. Mas ó, tá aqui o cara que grava comigo há muito tempo. Ele tava no Santos ainda, eu já criticava ele pra caramba. Pato, Ganso, é os caras que quando você fala que você, olha, você meio... Talentoso, cara. Você fala, tem talento, mas você desdenha, fala, não quero no meu time, os caras acham que é... Inveja. É inveja, porra. Não é. É observar, cara. O Pato, você sabe que é um cara que não dá em nada. O Ganso é um cara talentoso, tem um toque diferenciado de jogar sim. Teve a contusão, mas o fato dele não querer mais. Teve gente que fala que ele sempre teve uma vida boa, porque a família era Sim, tinha uma estável, condição legal. E ele nunca teve esse desejo, né? ímpeto de querer ser jogador, blá blá blá. Eu acho que é caô também. Tem, mas eu acho que o que ferrou mais foi a contusão. Mas assim, pra você ver a situação do Ganso, o que mais marcou sobre o ano dele foi as brigas que ele teve no Fluminense e os desmandos que ele teve, principalmente Sim. com o Oswaldo de Oliveira, num jogo inclusive contra o Santos. Que ele saiu chamando o técnico de burro, você é muito burro e não sei o que, quase saíram no braço. E às vezes talvez isso explica porque que não deu certo com o São Paulo. Porque teve aquela vez do Santo André lá, que ele bateu boca, não quis sair, deu tudo certo porque ganhou. Mas assim, naquela época, o que o Dorival Júnior falou depois é que tipo, ele achou que o Ganso estava cansado e pediu pra ele sair, o Ganso falou, tô bem, vou ficar. Segundo o Dorival Júnior. Pois é. Mas pelo jeito eu acho que foi coberto. Mas então, ele tem essa de bater de frente com os caras. Sim. E o técnico é o cara que manda. O São Paulo Gênio difícil, no cara. Sevilha, bateu de frente com o cara faz o quê, ó? Encosta. Porque uma coisa assim, com todo respeito, uma coisa é o Ganso no Santos Sim. e no São Paulo, que ele tinha o status de craque. Acabando dando problema, até no Fluminense, dando um problema, vamos ouvir o craque. Porque o time funciona em torno dele. No Sevilha ele é mais um. Agora no Sevilha é só um cara lá. É. Porque o valor que o Sevilha pagou nele, paga em qualquer outro jogador. Entendeu? 10 milhões de euros não é nada pro Sevilha. Você imagina o Cleison fazer isso no Corinthians. Pois é. Tchau, Cleison. Vai embora. É, Agora pô. se for o Fagner, vamos ouvir. Vamos se ouvir. for um Cássio, vamos ver o vamos que ouvir. o Cássio tem a ver. Pois é. Exatamente. Entendeu? Essa é a diferença. Agora os números totais da carreira do Ganso. São 471 jogos na Bastante. carreira, 72 gols e 94 assistências. Não são números horríveis, mas para a expectativa criada em cima do Ganso, É pouco. com 471 jogos, teoricamente a gente esperaria que ele tivesse perto de 220 assistências. Por aí. Sim. 200, vai. Mais de 100 gols na carreira, pro que se esperava do Ganso lá no Santos. Entendeu? O momento, o Ganso teve bons e até ótimos momentos depois que saiu do Santos. Mas nenhum perto daquele 2010, do começo de 2010. Nada chegou perto daquele Ganso. Ele vai E esse é o Ganso que chega em qualquer lugar, é esse Ganso que todo mundo idealiza. Ah, ele vai chegar, vai ser aquele lá. Exatamente. Esses 6 meses de Santos vai garantir emprego pra ele pro resto da vida, cara. Sim. E vai mesmo. Não adianta. Tipo, o Fluminense foi atrás, o povo fica feliz. E aqui, ó. Não é desdenhar do cara, é analisar. Ninguém tá chamando ele de ruim, de sem talento. Ele é talentoso. Não, ele Isso é bom. Indiscutível. Ele é bom, mas ele não chegou perto da expectativa criada em cima dele. Aí fala, mas a expectativa foi criada... Não, cara, a expectativa foi criada em cima dele pelo que ele mostrou jogando. Sim. Simplesmente assim. Não foi inventado. Não foi inventado. Aí pode ter toda a contusão que atrapalhou e tal, mas dizem também que os problemas que ele tem físicos, ele nunca mais ia voltar a ser aquele cara que ele foi no começo da carreira. Então, eu não posso afirmar, apenas supor. Eu não acredito que seja isso, mas é o que dizem. Agora eu quero saber a sua opinião aí do outro lado. Você que O que não você é acha? torcedor do Fluminense, você gostaria de Ganso no seu time? O que você acha do Ganso? Como jogador, temperamento, tudo, é o pacote, Você cara. queria de volta no Santos? Não, eu quero o Diego, já falei. O Diego, O Diego sim. eu tenho vontade que volte pro Santos. Mas você nem uma aposta, tipo, ganha 100 pau por mês pra ver no que dá. Ah, e sim, porque o Brian Ruiz ganha as 400 e não joga? Aquela vez, lembra que eu falei do Corinthians? Sim. Falei, mano, se for tipo, pra vir sem contrato pra rescindir depois, 100 conto por mês, traz aí vendo que dá. É igual o Valdívia, cara. É uma incógnita, você não O sabe o que vai Grêmio acontecer. recuperou muito caro aqui, tava Pois é. morto, o Cortez tava morto no mercado. Pois é, acabou acontecendo. Pode Vai ser que que- dê certo, né? Pode dar uma reviravolta, mas eu vou acho, falar, Rafael. eu acho bem difícil. Posso falar? Vai, Ganso. eu sei, você é uma putinha. Ei, pro Peixão, Ganso. Você quer Robinho. Só pode já foi Você embora. quer Diego, você quer o Zé Love de volta. Zé Love. Aroca. Aroca. Volta Aroca, Aranha. Sim. Aranha deve estar desse tamanho já. Ah, deve estar taranto. Nossa senhora. Deve estar com 12 pernas. A viúva negra. Nem 8. É verdade.
Enfim, comenta aí o que você acha sobre o Ganso, sobre a carreira dele, o que você esperava dele quando ele surgiu, etc. Porque tem toda a expectativa e tem a realidade. Eu né? sinto muito porque eu achei que ele ia ser o 10 do Brasil e jogar aí Muitos por anos. por anos. Me enganou gostoso. Não ia ser o Coutinho, era o Ganso e o Neymar. O Neymar conseguiu. Vou fazer um vídeo de jogadores que enganaram a gente gostoso demais. Comenta aí, eu quero saber, tá? Faz cocô, curta, comente, compartilha, é importante pra caramba. Se vocês querem no canal ser inscrito, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau, tchau.